40 anos Revide. Tema: lixo. Fechamento do primeiro trimestre. Olá, me chamo Osmário, sou secretário de limpeza da cidade de São Paulo, sou engenheiro civil, especialista em resíduos, na gestão de resíduos de grandes cidades. E aí, hoje, quais são os principais gargalos que o senhor enxerga na gestão de resíduos, em cidades como a de Ribeirão Preto? O principal gargalo é a ideia de você coletar e enterrar. Então, assim, os resíduos eles têm que deixar de ser um custo para gerar valor para a sociedade. Isso se dá através de educação ambiental, através de políticas públicas, mas o problema maior é o descarte regular, pois as pessoas não entendem realmente a maneira adequada de conduzir os seus resíduos. E a partir da sua experiência em São Paulo, o que cidades, né, Preto poderia implementar de forma imediata com um impacto real? Logo de cara, buscar o engajamento da sociedade. Você tem que educar, você tem que incentivar e fiscalizar. Dentro desse tripé, fazer com que as escolas, você realmente faça um programa de educação ambiental. Esse programa ele não pode ser simplesmente uma ação isolada. Então, esse programa ele tem que envolver professores, pais e alunos, porque não adianta nada você fazer de uma maneira individualizada. E fazer com que o comércio e as indústrias também façam parte disso. Então, a partir desse programa de educação ambiental, você faz com que haja um incentivo das pessoas através de um cashback, através de qualquer maneira para que as pessoas levem os seus resíduos para maneira adequada e depois, no final disso, quem não aderir ao programa seja devidamente fiscalizado e multado. Eh, Ribeirão Preto ainda enfrenta alguns desafios na coleta seletiva, né? E por onde começar a, assim, estruturar um sistema mais eficiente na cidade? Assim, a maneira de se tornar eficiente é você realmente fazer com que haja uma separação, uma segregação adequada. O principal ponto é você cuidar do resíduo dentro da sua casa. Se não houver uma segregação, não tem como se falar em reciclagem, não tem como se falar em compostagem. Então, o principal ponto é você fazer com que as pessoas separem o seu resíduo em mais frações. A partir do momento que você separou em frações, você tem que tratar o orgânico. O resíduo orgânico ele é basicamente 50% de tudo que se produz dentro das residências. O orgânico ele deve ser compostado, deve ser produzido, ser levado para o aterro para ser produzido biocombustíveis. Depois disso, o resíduo seco, você separa ele de uma maneira adequada. A cidade de Ribeirão Preto já possui coleta seletiva em todas as suas ruas, então, essa coleta seletiva ela deve ser pautada na coleta de resíduo limpo, resíduo adequado, porque caso contrário, você vai ter 50% dos resíduos da coleta seletiva contaminados e virando rejeito. E como adaptar soluções de uma metrópole, Paulo, para uma realidade de uma cidade de médio porte como Ribeirão Preto? São Paulo tem infraestrutura e tem recursos. Ribeirão Preto gasta 100 milhões por ano. São Paulo gasta 400 milhões por mês. Então, como que você faz esse quebra o paradigma da infraestrutura com a não resposta? É o quê? Engajamento social. Engajamento social ele é válido para grandes, pequenas e médias cidades. A cidade de São Paulo ela peca porque ela tem 2 milhões de habitantes. Ribeirão Preto, numa quantidade menor, ela também sofre com isso. Então, mais uma vez, você tem que educar, você tem que incentivar, e as cidades menores o incentivo é muito mais fácil, porque você tem como chegar mais fácil nas residências. E também a fiscalização se torna mais fácil. Certo. E quais políticas públicas são mais eficazes para reduzir o volume de lixo enviado aos aterros? É você segregar de uma maneira adequada, você compostar e você encaminhar para cooperativas. As cooperativas, você tem que ter um incentivo, porque você imaginar que as cooperativas irão viver só da venda de resíduos é muito pouco, então você tem que criar um plano um pagamento por serviços ambientais, e além disso você tem que chegar a pensar que o resíduo ele não é um custo, ele é um valor e você trabalhar na valorização de resíduos. Se você não verificar que você não tratar o resíduo como uma fonte de recursos para a cidade, você sempre vai estar gastando cada vez mais. E o que não pode faltar em um plano moderno de gestão de resíduos? Separação em várias frações.
E como envolver a população de forma mais ativa na separação e no descarte comum? Educação e incentivo. Educação ambiental ainda é um ponto frágil, e quais estratégias funcionaram em São Paulo que pode funcionar aqui também? Você tem que ter um plano municipal de educação ambiental. Esse plano municipal ele tem que ser feito por várias mãos, envolver a sociedade, envolver várias secretarias, porque caso contrário você não vai prosperar. E, assim, falando de Ribeirão ter o potencial para avançar, na economia circular, quais caminhos seriam mais viáveis? Para você evoluir na economia circular, você não faz nada sem o engajamento dos fabricantes e dos varejistas. A circularidade ela começa pelos geradores. Então, se você não envolver os grandes geradores, você não vai conseguir avançar nesse item. E como o poder público, ele pode trabalhar melhor com as cooperativas de reciclagem e os catadores? Os catadores eles devem ser inseridos principalmente em grandes eventos. Temos futuramente a AgriShow, você consegue fazer com que todos esses catadores trabalhem na gestão de resíduos, eles são pagos pelos resíduos coletados e também são pagos pelo serviço ambiental, então é uma questão que a gente tem que deixar muito clara, que o catador e o cooperativismo, ele tem que fazer parte de um sistema que paga pelo serviço ambiental, não simplesmente que ele paga pelo que ele coletou, porque é cada vez muito mais baixo o valor, então assim, você trabalhando dessa forma, você vai conseguir trazer mais cooperativas e mais catadores. E parcerias com a iniciativa privada são essenciais nesses casos? E como, podemos estruturá-las de uma forma eficiente e transparente? As pessoas elas vivem um boom de consumo. Então, a iniciativa privada, ela é aquela que fornece o material e, por vezes, ela é o destinatário final de produtos. Então, você fazendo que haja uma cadeia onde você fuja da linearidade, faça circularidade, onde aquele produto ele sai daquele local e volte através de uma maneira, seja pela transformação, ou seja pela destinação adequada, você vai conseguir fazer com que isso realmente haja uma redução de resíduos levados para o aterro. Assim, eu sei que o senhor não conhece muito Ribeirão Preto, mas baseado no que você, viu, e ouviu, você acha que a cidade ela está atrasada nessa agenda ou ainda está dentro de um cenário comum entre as cidades brasileiras? Infelizmente, ela está inserida no mesmo contexto que várias cidades. 70% dos resíduos ainda vão para o aterro. Isso é uma quantidade muito grande, né? Hoje, apenas 5% é reciclável, a gente tem que evoluir para 50%. Então, é necessário, é punjante que Ribeirão se insira no aumento do material reciclado, na diminuição de rejeitos, e isso se dá com o engajamento da sociedade. E quais erros comuns, cidades como Ribeirão Preto, precisam evitar ao pensar em soluções para os resíduos sólidos? Imaginar que o aterro é a saída, porque o aterro ele é custoso, Ribeirão Preto o aterro ele é muito mais caro, do que em São Paulo, então simplesmente coletar e destinar é o caminho mais errado. Então, você tem que fugir da coleta e fazer o gerenciamento de resíduos, você tem que fugir de aterrar e fazer valorização. E se o senhor, tivesse que definir 3 prioridades para uma cidade como Ribeirão Preto, avançar na área de limpeza urbana, quais seriam? A educação ambiental, financiamento de cooperativas, inserção de catadores e combate ao descarte irregular. Além dessas perguntas, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o bate-papo hoje? Acho que agradecer aqui, acho que, eh, na reunião, no bate-papo de hoje, nós tivemos vários profissionais e várias, eh, pessoas que estudam resíduos. Então, criar uma comissão municipal voltada ao resíduo, onde realmente as pessoas possam, eh, trazer as suas experiências, trazer a universidade para dentro da prefeitura, criar novas soluções, buscar, soluções externas, criar um ecoponto, ele não pode ser simplesmente um local onde a pessoa destina, joga o seu resíduo. O ecoponto ele pode ser um local de troca. Hoje no mundo, a reciclagem está ficando de lado. Então hoje a gente tem que fazer com que esse resíduo ele faça um giro, ele seja circular. Então eu posso ir lá levar um produto no ecoponto e retirar outro. Isso pode ser tratado
com roupas, pode ser tratado até com, resíduos de construção civil. Então, imaginar sempre fora, sempre focando de que aterro não é lugar de resíduo. Ribeirão se vê aqui.